Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos o nosso texto das Santas Chagas de Cristo. As minhas almas sustentam, santas chagas sustentam o mundo. Concederei tudo o que me pedirem, se invocarem as minhas santas chagas. Obtereis tudo, porque é mérito do meu sangue, que é de um preço infinito. As minhas chagas repararão as vossas. Das minhas chagas saem frutos de santidade. Quando tendes algum desgosto, algum sofrimento, deveis colocá-lo logo nas minhas chagas. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Rezemos. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos. Quando a gente faz uma oração, que a gente reza, muitas vezes a nossa oração particular, a gente usa o verbo geralmente na primeira pessoa, né? Mas vocês já repararam que todas as vezes que a gente reza o terço, que a gente reza o Pai Nosso, que a gente faz alguma oração que já foi elaborada por algum santo, que foi pensada pelo céu e que foi enviada por alguém traduzir para as pessoas, né? Que são as devoções, né? O católico, ele tem várias devoções riquíssimas, tem para todo gosto, né? A gente nunca reza por a gente. A gente nunca reza só por nós, pela pessoa, né? A gente reza pelas almas, por todas as almas, por todas as pessoas, por todos os pecadores da terra. Eu não posso ser egoísta ao ponto de rezar só por mim. Mesmo que eu pense assim, não, a conversão é algo particular, a gente sabe disso, né? A conversão, ela é particular. Cada um vai ter que decidir o que quer, né? É o nosso livre-arbítrio que Deus mesmo nos deu, né? Um presente. Eu escolho o que é que eu quero. Então, mas mesmo assim, a gente pode rezar uns pelos outros, a gente pode pedir uns pelos outros, a gente pode clamar uns pelos outros, a gente pode estar sempre colocando na presença de Jesus, né? Senhor, olha por alguém, olha por essa pessoa, cuida dessa pessoa por mim, eu não consigo, né? Então, a gente tem aí, dentro da nossa profissão, né, de professores, todas as pessoas que trabalham dentro de uma escola, que antes tínhamos isso bem definido, né, professor de sala de aula e os demais eram pessoas que trabalhavam na escola. Aqui em Palmas, Tocantins, todo mundo que trabalha dentro da escola é colocado dentro do da mesma regra, né? São regras para educar, e não são mais professores, são educadores. Do porteiro ao diretor é chamado de educadores, né? Eu confesso a vocês que eu demorei compreender isso.
Porque eu acredito muito que não é qualquer pessoa, não é qualquer pessoa mesmo colocada de frente a uma sala de aula que consegue ministrar uma aula. Nem às vezes os que se formam, imagine aqueles que são pegos no laço, né? Não desmerecendo, mas a gente sabe que não é fácil. Eu me recordo muito da época da pandemia, que para poder, os professores, teve uma época que não foi nem na pandemia também eles colocavam, como tinha professores que se recusaram a ir para a escola, os que tinham comorbidade, aí todo mundo ia para a sala de aula, né? Eu tive uma diretora que fazia isso, ela colocava o pessoal da cozinha na sala de aula, o pessoal da limpeza na sala de aula, eles tinham formação, tá? Muitos tinham terminado pedagogia, mas é um dom. Estar em uma sala de aula é um dom. Não é todo mundo que consegue. Aquele universo ali é muito complexo. Então nós temos os nossos santos que nos ajudam. Nós temos o Dom Bosco, né? Que nos auxilia. São João Dom Bosco, ele foi um fundador da Sociedade Salesiana, ele teve escolas, ele ensinou ele trouxe uma metodologia que funciona, a metodologia do amor. As metodologias, elas não atingem a todos os alunos, vamos dizer assim. Cada aluno é um. Às vezes eu uso uma metodologia com esse, que não dá certo, com aquele não dá. Mas a metodologia do amor funciona com todos, porque todos nós precisamos de amor. Todos nós precisamos, inclusive os professores. Então, para você dar amor, você tem que ter amor. E onde é que você vai buscar amor? Na pessoa que mais tem amor para dar, Jesus. Nós estamos aí na novena do Pentecostes, né, do Espírito Santo, um tempo riquíssimo. Nós tivemos 50 dias, nós temos, né, temos 50 dias de Páscoa, gente. Ela ultrapassa a Quaresma. É um tempo rico, é um tempo forte. Aí quando chega na oitavas da Páscoa, que passa a festa da misericórdia, a primeira semana do domingo da Páscoa, a segunda semana da Páscoa, aí você começa, nem os cânticos mais da igreja às vezes são cantados, que a pessoa já ficou enfadada daquilo. Então a gente tem muita dificuldade de entender a grandeza, a espiritualidade, o amor. Então a gente tem que clamar o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, me preenche com seus 7 dons. Nós temos os dons do Espírito Santo no dia do nosso batismo. Depois a gente reafirma eles na crisma, só que a gente esquece. A gente não coloca o Espírito Santo para nos ajudar. Ele é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que a gente tem que clamar, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, né? Então a gente precisa aprender a clamar o Espírito Santo. Entrou na escola, ou então está estacionando seu veículo, ou mesmo que você vá de ônibus, ou que você vá de bicicleta, tem um tempo que está só você e você. Só você e você. E ao invés de colocar fone de ouvido para ouvir besteira, ou ouça alguma leitura, tire um tempo para ouvir alguma meditação, né? Eu faço muito isso, mesmo eu indo de carro, por exemplo, daqui da minha casa para o meu serviço são 5 minutos. Tem vídeos na internet de padres, de oração que dura 4 minutos. Então é um percurso onde eu posso ouvir alguma coisa que me ajude, que me preencha, para quando eu chegar lá, eu chegar cheia de amor. Eu chegar repleta do Espírito Santo de Deus, para que eu possa me ajudar e ajudar os outros. Porque senão a gente já chega cansado do trânsito, estafado, alguém buzinou atrás de mim, alguém me xingou, alguém me cortou na hora que eu ia virando a curva, o sinal fechou justo na hora que eu ia passar, eu estou atrasado. Meus irmãos, são tantas coisas. E se nós não estivermos apegados, grudados ali, ó, igual as falas do Brasil, né? Queijo com goiabada, né? Amor sem beijinho, essas coisas, né? Juntas ali, ó, grudadas no Espírito Santo, a gente não consegue. E nós temos aí, tem São Domingos Sávio, um menino que viveu por 15 anos.
ele morreu e a regra dele era não decepcionar a Deus nunca. Gente, que regra linda, não decepcionar a Deus nunca. Quantas vezes eu decepciono a Deus com as minhas dúvidas, inquietações, pobreza de espírito e por aí vai, né? Então a gente tem que confiar mais em Deus. A gente tem que colocar o serviço da escola à disposição de Deus. Eu falei do... É o Papa... Deixa eu parar bem aqui. São Paulo VI, foi um Papa, né? Ele disse assim: Jesus, Mestre divino que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. É uma oração que está sendo feita aqui nas igrejas de Palmas, padres para a igreja de Palmas, que foi o bispo que pediu, né? Aí cada igreja escolheu a sua oração. E aí o padre aqui da nossa paróquia, ele escolheu São Paulo VI essa oração. Então ele fala, passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, gente. Jesus precisa estar de volta às escolas. Eu fico lendo, às vezes eu fico ouvindo também, eu pesquiso às vezes alguma coisa, eu ouço algum estudioso, mestre, doutor falando, né? E toda vez que eu escuto, eu sempre penso, sem Jesus nada dá certo. Sem Jesus não vai funcionar. Não adianta, pode vir o PhD em educação do lugar mais, que a educação é mais próspera do mundo. Sem Deus não funciona. Não funciona. Sem Deus não funciona. É preciso a gente levantar essa bandeira, esse movimento nas escolas. Sem Deus não funciona. E isso necessariamente eu não vou fazer as pessoas engolirem isso goela abaixo, não. Sem Deus não funciona para mim. Para mim, eu sou a pessoa que sem Deus não funciona. Eu vou fazer aquilo que eu acredito que vai funcionar, porque Deus me concedeu esse dom, Deus me deu essa graça, Deus me deu essa missão. Só que para isso a gente também tem que se revestir de Deus. A gente precisa transmitir Jesus no nosso respirar. E não é fácil. Dentro de um ambiente escolar não é fácil. É difícil, não é fácil. Mas não é impossível. Jesus veio ao mundo, ele mostrou que a gente pode estar em sintonia com Deus o tempo todo. Mas para isso a gente tem que abdicar e a gente tem que renunciar, a gente tem que tirar muita coisa que a gente carrega como a minha vida, a minha regra. Eu sou assim, eu vou fazer assim, eu não acredito nisso, eu vou à igreja só no domingo e para mim tá bom. Não vai dar certo, não. Assim você não vai conseguir muitos êxitos, não. Se tiver aprendizagem é por conta dos próprios alunos, mas não seu. Tem aluno que não precisa de professor, não. E os que precisam de professor, a maioria deles não são nem vistos. Eles são abandonados, eles são largados. Jesus já disse, não é o sadio que precisa de médico, é o doente. Então não é o aluno que aprende que precisa de você, é o aluno que não aprende. Aí a educação vai começar a fazer sentido. O aluno que não aprende. Porque seria ótimo, maravilhoso que as escolas particulares fazem isso, né? Elas selecionam uma sala de aula onde todos os alunos aprendem da mesma forma. Quando tem um aluno que não se encaixa, aquele pai é chamado várias vezes, que chega ao ponto dele retirar aquele menino e leva para outra escola. Eu já recebi muitos alunos de escola particulares que estavam reprovando lá na escola tal, ia para aquela escola e falava, não, é porque aqui é mais fácil para ele passar. Ainda tem essa, né? É mais fácil. A média também ajudava, né? Às vezes ele vinha com um pouco de nota lá, porque lá eles não tiram nota muito ruim, de estar pagando, né? Meus irmãos, nós estamos em 2026 e eu vejo
tanto engatinhamento na educação. São pessoas que parece que ainda estão engatinhando. Não tem um que deixou um exemplo. Não tem ninguém que dê exemplo de nada pra gente, nada. O professor que aposenta, ele não deixa legado nenhum. Nossa, isso dói em mim, dói demais. É muito difícil a gente ver que a gente parece que não contribuiu com quase nada. Foi algo assim, parece que foi perdido. Eu só trabalhei para aposentar e pronto, né? Mas vamos lá. A gente tem que ter confiança em Deus, esperança, fé, né? Nós estamos também na novena de Santa Rita de Cássia, a santa das causas improváveis e impossíveis. Peçamos a ela que nos ajude a sermos melhores profissionais na educação. Esse é um movimento. Sem Deus não dá, na educação não dá. Na saúde não dá. Quantas vezes a gente já viu testemunhos e milagres enormes de uma pessoa que a ciência já tinha condenado e Deus mudou aquele diagnóstico. E na escola a gente não pode. Será mesmo que Deus não pode fazer um milagre de fazer um aluno aprender a ler? Será? Se é o Deus de milagres, o Deus que anda sobre as águas, o Deus que multiplica pães, o Deus que faz um cego enxergar, o Deus que limpa as pessoas de lepra, o Deus que expulsa demônio, o Deus que é capaz de qualquer coisa, Ele não pode me ajudar a fazer um aluno aprender a ler. Eu nunca pedi, eu nunca fui aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu te peço, ajuda aquele aluno a aprender a ler, Senhor, ele precisa. É isso que a gente precisa. Esse clamor, nós precisamos urgente. A escola está liberando muitos analfabetos funcionais aí para o mercado de trabalho que vão sofrer para a vida toda. E Deus vai me cobrar isso. É isso que me inquieta. Deus vai me cobrar de eu ter sido um péssimo profissional na educação que só fez o mínimo. Tem gente que só faz o mínimo do mínimo numa sala de aula. Ele não tem a coragem de se desprender de nada para ajudar. Meus irmãos, e não é fácil, sem Deus não dá, porque eu preciso estar bem, eu preciso estar espiritualmente bem, emocionalmente bem, e os professores estão doentes, uma grande maioria deles. Doentes. Como é que doente vai ajudar uma pessoa? Me diga. Se você não tem a pessoa para você colocar a sua confiança, aí só sobra o quê? Psiquiatra e tarja preta. Só isso. Não tem outra saída, não. Então vamos ver aqui, Mateus, eu até apaguei a leitura da Bíblia aqui, quando eu fico nervosa, eu vou amassando papel. Mateus 18, de 1 a 7, que diz assim, em São Mateus, né? Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhes: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome é um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que ele ateasse ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, isso é sério demais. Eu levo minha filha para a escola todo dia e eu vejo cada atrocidade de pais, de mães e de professores que vão para a escola quase sem roupa. Professores de ensino fundamental, anos iniciais, primeira fase,
do 1º ao 5º ano, as professoras mal vestidas, ou as roupas são coladas, ou as roupas são indecentes, ou as roupas têm cada buraco no corpo, ou as roupas têm decotes, eu não sei onde vamos parar. E isso é causar escândalo. E eu vou baseada na minha filha. Eu a crio para ser de Deus. Eu posso falhar, ela pode não me obedecer quando ela ficar mais velha, eu não sei, porque vocês sabem que o mundo, né, eu tento ser a melhor mãe possível, às vezes eu não consigo. Agora, a escola, os professores causam escândalos nos alunos, então ela vai para lá, ela sabe, olha filha, a gente tem que se comportar, a gente não pode vestir determinadas roupas, porque a gente ofende a Deus, a gente é templo do Espírito Santo, eu explico isso para ela. Aí ela chega na escola, a professora tá vestida daquele jeito, ela fala, mamãe, a professora tava vestida numa roupa assim, tarará. Ela não vê não que ela fica feia, ela tem a opinião dela, ela não fala pra ela, mas ela fala pra mim. E isso não é causar escândalo não, meus irmãos? Professor causa escândalo nos alunos. Eu já tive professores que falavam palavrão na hora de explicar um conteúdo e os meninos falavam, eles até xingam, mas eles falavam, tia, né, que eles me chamavam de tia, tia, o professor pode xingar na sala de aula? Eu falo, não, né, mas você xinga? Mas ele não pode. Estão vendo? Eu xingo aluno, mas na hora que um professor xinga, aquilo me causa escândalo. Imagine um padre xingando, bem aí, que nós somos bem, gostamos de apontar o dedinho, né? Imagine um padre xingando na hora da homilia. Como é que a gente ia se sentir sentado num banco de uma igreja onde o padre xingasse? Ou um pastor? Você ia ficar horrorizada. Agora você imagina um professor dentro de uma sala de aula, onde ele, na hora da aplicação do conteúdo, na hora de chamar a atenção dos alunos, ele fala palavrão. Onde é que nós vamos parar, meus irmãos? A gente precisa muito levar as coisas que Deus deixou escritas, que os apóstolos ouviram da boca dele. A gente precisa ruminar isso, entender isso e levar isso para a nossa sala de aula. Eu preciso ser luz, eu preciso ser o sal. Eu preciso transmitir Jesus a partir do meu viver, para a gente poder conseguir fazer isso que está nessa oração. Jesus, mestre divino, caminhe pelas nossas escolas. Como é que Jesus vai caminhar pelas escolas se ele não acha uma pessoa capaz de transmitir ele? Me diga, como? Não tem como. Nós precisamos muito fazer com que os alunos, as crianças, vejam Jesus em mim, na minha pessoa, em mim. Eu preciso ser um Cristo lá para aquelas crianças. Eu não posso ser uma pessoa lá na igreja e na escola eu ser outra. Eu dou contra-testemunho. Eu provoco escândalo. Hoje em dia, eu fico pensando, se Jesus fosse pegar uma criancinha para botar no colo, que criança que ele ia pegar para falar? Sejam humildes como esta criança. Se hoje em dia os pais mesmo tiram a inocência dos próprios filhos, dando o celular na mão deles e deixando eles ver o que eles querem. As crianças não têm mais inocência, que é uma coisa linda de criança. As crianças são inocentes. É a parte mais linda da criança, a inocência. A sociedade tirou a inocência da maioria delas. E a nossa casa, às vezes, ainda contribui com o que você deixa seu filho assistir, com o que deixa você acha que ele está no celular, pelo menos está quieto. Quieto como, gente? Se a mente não para, quando você está diante do celular, sua mente não para, ela está vendo o tempo todo, muita informação, Os psicólogos, os psiquiatras, os estudiosos já falaram que o celular é como se fosse uma droga. É uma droga. E a gente precisa entender isso para a gente salvar os nossos alunos, os nossos filhos. Como será essa sociedade mais para frente? Então, aí, ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis. Jesus já sabia que ia ter gente que ia provocar o escândalo. Mas ai do homem que causa ele. Ai do homem. Gente, quando Jesus Cristo fala ai do homem, a gente deveria muito fazer um exame de consciência. Porque eu não quero entrar nesse ai de Jesus. Quando Jesus fala ai, é ai mesmo. O ai dele é doído.
Só que a gente tem um negócio de, a misericórdia de Deus é grande, Ele vai me perdoar, né? Sei não. Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Se Ele vai mesmo perdoar. Vamos lá. Vamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, 2285. Tem um parágrafo aqui, né, que é lindo sobre o escândalo, que diz assim: o escândalo se reveste de particular gravidade em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. Foi o que inspirou a Nosso Senhor a seguinte maldição: quem provocar a queda de um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que ele amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. O escândalo é grave quando provocado por aqueles que por natureza ou por função devem ensinar e educar os outros. Jesus censura os escribas e os fariseus, os comparando a lobos disfarçados de cordeiros. Meus irmãos, aí o escândalo é grave quando provocado por aqueles que por natureza ou por função devem ensinar e educar os outros. Tá vendo o que diz o Catecismo da Igreja Católica? Então, se a gente ensina e se a gente educa, porque a escola acaba educando. Eu sei que tem uma propaganda muito bonita, tem uma fala muito bonita aí de muitos profissionais. A escola ensina, quem educa é pai e mãe, né? Só que não é assim que funciona. Porque o menino não vai pronto para a sala de aula não, gente. Nem para a escola. Quando ele chega lá, tem uns meninos que não tem nenhum tipo de ensino em casa. Ele não sabe comer, ele não sabe sentar, ele não sabe se comportar. E aí? Porque a educação vem de casa, eu não vou ensinar nada para ele. Aí ele pega o lanche com a mão suja, ele quer comer, aí você tá passando. Não, a educação devia ter vindo de casa. Eu não vou ter a coragem de dizer assim: filho, pega uma colher, sua mão tá suja. Ou então o menino tá com o nariz escorrendo, a educação vem de casa. Eu vou deixar o menino com o nariz escorrendo a aula todinha, mas não vou dizer pra ele: vai lá no banheiro lavar seu narizinho, vai meu filho, tá sujo, vai. Sua o nariz e depois volta. Traz um pedaço de papel higiênico para você suar o nariz. Eu tinha um aluno, uma época na escola, que ele tinha muita alergia, muita mesmo. E ele vinha para a escola com um paninho, assim, que a mãe dava, porque a gente sabe que lenço descartável, eles são baratos, mas dependendo da família, não dá para comprar, né? São muitos filhos, aquela coisa toda. Aí ele ia com um lencinho. Esse lenço, gente, ficava de uma cor. Aí juntava com uma meleca do nariz e com a mão suja, e ele ficava com esse pano na mão. Aí os professores: Gleide, eu tô com nojo daquele menino, aquele menino tá nojento com aquele lenço, chama ele aqui. Aí às vezes eu ia lá, chamava ele, falava: vamos lá na minha sala, você tá gripado, meu filho? Ele: não, tia, alergia. Aí eu ensinava um remédio caseiro, eu falava: toma isso, que isso é bom, né? A alergia geralmente tá ligado muito ao emocional, né? E aí eu falava pra ele: olha, vamos fazer assim, já que esse lenço seu tá muito sujo, isso vai fazer mal pra você, eu vou te dar um papel higiênico, você bota dentro da mochila, na hora que você quiser suar o nariz, você sua e joga no lixo, combinado? Tá bom, tia. Depois que veio Covid, eu dava máscara, tinha máscara na escola, né? Não, fica de máscara, que vai evitar você ficar espirrando, porque você vai ficar ali, né? Eu falava: e quando sair para fora da sala, tira para você respirar um ar, né, mais puro, porque na máscara a gente sabe, né, foi explicado o que acontece. Então a nossa preocupação: será que a gente não pode ver esse aluno, gente? A educação vem de casa, sim, mas eu não posso ver esse aluno? Coitado, ele tá numa situação difícil ali, né? Pois é, meus irmãos, então não é fácil. E a gente tem que estar imbuído mesmo, assim, dentro da gente a gente tem que estar com amizade com Deus, pra gente conseguir vencer esses obstáculos, porque sem Deus não dá. Eu já cheguei a esse pensamento e não vou mudar esse pensamento de mim, não adianta. Eu vou na escola, eu vejo o que acontece, e cada vez que eu vou lá, mais eu volto frustrada, indignada, chateada e pensativa. Quando? Até quando nós vamos permanecer assim? Até quando?
Aí eu estou fazendo 50 dias com o Espírito Santo, né? Do Padre Mário Sartori. E ontem, na reflexão do Divino Espírito Santo, ele falou sobre a ciência. E muitas pessoas acreditam na ciência, mas ele diz assim lá: não é só avanços científicos, métodos científicos, medicina, astronomia, física, química e muitas outras ciências que é a ciência. A ciência é o dom de contemplar a criação e nela ver os traços maravilhosos do Criador. Quem tem o dom da ciência, em tudo vê a mão de Deus e sua presença providente. O dom da ciência qualifica nosso olhar, nosso escutar, nosso pensar, nosso amar para sentir a presença de Deus que age na história. Esta ciência nos dá a consciência da divina providência, o olhar de Deus favorável para cada um de nós. Então, quando você pede o dom da ciência do Espírito Santo, que a gente fica pensando assim, vou ter mais inteligência, né? Eu vou ter mais sabedoria. Você vai ter sim, porque você vai aprender a ver e contemplar tudo que existe na criação e ver o toque de Deus em cada coisa. Principalmente no outro, no humano. Deus está no outro, no ser humano. Eu peguei mais um parágrafo daquele sermão, daquela homilia do santo, né? Vou repetir: o pequeno número daqueles que são salvos, São Leonardo de Porto Maurício. Eu lendo os pedacinhos, aí Jesus diz assim, na homilia ele fala, né? Meu filho, se eu lhes falava com tanta ternura, como eu estou falando com você hoje, com muitos outros retomam as almas para o caminho certo, os que eles falam. E você liga em mim? Você se liga em mim? Ouça o que eu vou lhe dizer, pois estas são minhas últimas palavras. Você me custou o meu sangue. Se você quer ser condenado, apesar do sangue que derramei por você, não me culpe. Você tem apenas a si mesmo para acusar. Por toda a eternidade, não se esqueça que se forem condenados a despeito de mim, você estará condenado porque você quer ser condenado. Tua perdição vem de ti. Gente, essa homilia, eu volto nela o tempo todo, porque eu quero que ela faça sentido na minha vida. Porque quando a gente lê algo assim, que a gente depois não lê mais, a gente esquece. Não. Eu ouvi esses dias de uma pessoa, ela falando sobre Judas, né? Que Judas talvez tenha perdido a sua alma. E eu já vi uma santa falando onde Judas está, né? Que ele não conseguiu se salvar. E tem todos os indícios na Bíblia sobre isso. A misericórdia de Deus é grande para quem se arrepende. Eu falei para a pessoa. A misericórdia de Deus é grande para quem se arrepende. Na Bíblia não está dizendo que Judas se arrependeu. Está dizendo que ele se matou. E eu sei que na hora da morte a pessoa ainda tem a oportunidade de dizer perdão, Senhor. Eu sei. Né? Mas por que Jesus chamou ele de filho da perdição, então? Jesus estava mentindo, né? Eu falei para ela, né? Não, então agora Jesus mente, né? Jesus brinca, né? Nas coisas que ele fala, deve ser. Que o Espírito Santo, né, me revela, né, na gente as coisas. Olha, meus irmãos, a gente brinca. Com Deus não se brinca, não. Com Deus não se brinca. Não se brinca. A gente não pode achar que porque a misericórdia de Deus é grande, eu faço o que eu quero e na hora da morte eu vou ter tempo de perdão. Às vezes não. Eu já sofri 2 acidentes. Um de moto, eu pilotando e um carro bateu em mim e eu caí, né? Eu não lembrei de Deus na hora. Eu não falei, socorro, Senhor, não lembrei. Eu estava conversando com ele, com Deus, zangada. Eu lembro muito bem que eu estava zangada com Deus, falando que ele não me via. E eu sofri esse acidente. E na hora que eu me lembrei e que veio na minha mente foi, eu vejo você. Eu te salvei. Porque era para mim ter morrido. E eu não tive um arranhão. Nada. E depois eu sofri outro acidente de moto também. Só que dessa vez a moto bateu no meu carro. E eu não estava ouvindo
Eu estava só pensando, e se ele tivesse batido em mim, eu não teria tido tempo nem de falar assim, perdão, Senhor, porque quando eu olhei, a moto já estava em cima da porta do meu carro e eu não tinha tido tempo para pedir perdão para Deus das coisas, não tinha tido. E quem me garante que eu ia para o céu, que se eu morresse naquele dia? Eu não lembrei. Então isso é o que acontece, os acidentes, eles são rápidos. Dentro da nossa própria casa, às vezes a gente cai, não sabe nem como cair. Então, meus irmãos, a gente não pode brincar com a nossa salvação. E a gente não pode esquecer que Deus vai me cobrar de tudo. Ele não vai me cobrar só o fato de eu, às vezes, não ajudar o próximo, de eu, às vezes, ter ido para a missa, não ter ido para a missa, ou então foi para a missa e ficou com preguiça, essas coisas. Tudo isso nos atrapalha muito na vida espiritual. Mas Ele vai me cobrar um todo. Como mãe, como esposa, para quem é casado e tem esposo, né, igual a mim, como educador, professor, como eu sou, como catequista, que eu estou procurando ser como eu sou, como filha dos meus pais, que eu sou, como uma pessoa na sociedade, como eu trato os outros, como eu vejo os outros, como eu falo com os outros, como eu converso com as pessoas, como eu trato as pessoas, tudo isso. Agora imagine você, quantos anos um professor passa numa escola? 25 anos. E você não sabe tratar um aluno de maneira digna. Você é grosso, bruto, mal educado, ignorante, estúpido. Mas domingo você está lá na missa comungando. Domingo você está lá na missa distribuindo a Eucaristia, porque tem muitos ministros da Eucaristia que são professores. Que Jesus é esse que você transmite? Que contra-testemunho triste é esse que você é, que eu sou, que nós somos? Meus irmãos, a gente não pode brincar com Deus. Não podemos. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Ele vai ser justo comigo. Ele vai ser justo com as escolhas que eu fiz. Ele vai ser justo. A gente não gosta de justiça? Pois é, Deus é justo. E a justiça dele não é a da terra. É uma justiça divina. Porque a nossa vida aqui é passageira, mas a de lá é eterna. E aí, como ele diz aqui no livro, se você se perder, a tua perdição vem de ti, não vem de Jesus. Jesus corre atrás da gente para nos salvar, ele corre. Ele vai ao nosso encontro para nos salvar. Mas aí eu não quero paciência. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Né? Ah, não, eu vivo a minha vida, não perturbo ninguém. Não sei se é por aí, não. Eu entro dentro do meu carro, fecho com o ar-condicionado fechado, nem vejo às vezes um menino que está pedindo socorro. Vou embora para minha casa. Cumpri meu papel, dei minhas aulas lá. Quando eu saio de lá, eu não vejo ninguém. Eu sou professor só na escola. Eu viajo até para longe, que é para não ver aluno. É assim que a gente... Hã? Caiu tudo? Não tem nada não. Tá bom. Tá. Hoje eu tô com... Eu geralmente gravo esses vídeos pela manhã, mas hoje eu não tive como, né? Eu fui em uma outra clínica ver as terapias da minha filha, né? Hoje à tarde ela tá em casa, ela tá aqui conversando, né? Falando. E, meus irmãos, é assim a nossa vida. Eu me preocupo muito. E eu sei que não é fácil, eu sei que ficou mais pesado agora com tantos transtornos dentro de uma sala de aula, mas eu acredito eu que sempre houve, sempre existiu. Os tempos eram outros. Hoje em dia a gente mesmo se atrapalha com as nossas próprias... a nossa forma de conduzir as coisas. É muito celular, é muita informação. Eu gosto de ficar no celular, eu gosto de ficar assistindo besteira. Isso atrapalha a nossa mente. A gente tem que esquecer um pouco essa máquina, né? Reduzir o que eu assisto. Tem muita coisa boa, mas eu nem posso assistir tudo, porque aquilo é muito enfadonho, tem horas.
Então, meus irmãos, peçamos a Jesus, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, que nos mostre o melhor caminho por onde eu devo ir, que a gente clame o Espírito Santo, Ele envie o Espírito Santo para nós, que Ele nos dê a sabedoria necessária, a inteligência, a ciência, a piedade, o temor de Deus, a fortaleza, que Ele nos encha dos 7 dons que nós temos essa riqueza, esse tesouro dentro de nós. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte enquanto filhos de Deus, e às vezes a gente esquece. Né? Qual é o ouvido mais perto da minha boca? O meu. Então eu falo para mim. Eu procuro me organizar, me melhorar, para poder ajudar o próximo. Tem gente que não quer me ouvir, não tá nem aí. Deixa conduzir a vida do jeito que quer e eu rezo. A oração é sempre assim por nós, né? Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e olhai para as almas que mais precisam. A gente reza por todos. Então, vou continuar fazendo, pedindo a Deus a misericórdia dele para essas pessoas incrédulas e difíceis. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Boa semana ainda. Que o Espírito Santo preencha cada um de vocês e que a gente clame. Domingo é dia de clamar o Espírito Santo na igreja, clamar com toda a força para que ele nos oriente. Estamos chegando de novo no meio do ano, quase. E aí, o que eu fiz até hoje? Parece que eu não fiz nada. Mas Deus está comigo. Obrigado, Senhor. Amém. Um beijo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.